Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, aqui estamos nessa tarde de domingo muito agradável, aonde vamos continuar o estudo do livro Plenitude. Na verdade, ele está quase no final, né? E hoje nós vamos, então, estar fazendo a terceira parte desse capítulo, onde Joana nos conduz aos caminhos da saúde, né? Então, é muito interessante para todos nós, né? Mas antes de nós adentrarmos aí ao estudo, vamos preparar os nossos corações, né? E nós trouxemos a benfeitora no livro Vida Feliz, na mensagem 14, onde ela fala assim: aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. A quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais, que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante, porém, como faças cada coisa que te transformará em valioso. A árvore gigante se origina em pequenina semente. O cosmo é resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Então, é um recado bem valioso para a gente, né? Porque nas pequenas coisas, na maioria das vezes, são grandes oportunidades que nos chegam de aprimoramento e de felicidade íntima, né? Quando nós cumprimos com aquela tarefa. Então, vamos agradecer a Deus, vamos orar nesse momento, agradecendo esta oportunidade valiosa que nos chega para refletirmos, pararmos um pouco a nossa vida do dia a dia, os nossos momentos, as nossas ocupações, e olharmos para dentro de nós. E nós agradecemos muito essa oportunidade de estarmos estudando mais um tema, mais uma grande reflexão sobre questões importantes da nossa vida. Obrigada, Jesus, fica conosco, que assim possa ser. Então, nós vamos aí ao nosso estudo, né? Joana está falando para nós, nesse capítulo, sobre os caminhos, né? Ela já falou da origem do sofrimento, ela já nos disse, né, sobre como a causa dos sofrimentos, né? A origem, como nós nos livrarmos dos sofrimentos, e agora ela está falando como nós temos uma vida saudável. O caminho para essa saúde, não a saúde do corpo, mas a saúde integral, né? A saúde que envolve a mente, o corpo, o espírito. Como é que nós podemos transitar nessa vida atribulada, de grandes situações, desafios para nós enfrentarmos, mas tendo saúde, tendo equilíbrio, né? Que o equilíbrio é a lei da vida. Então, é isso que Joana vai falar nesse estudo de hoje. Boa tarde, Sheila Cristina, Lina Calil, Lúcio Flávio, que está aqui conosco no apoio à transmissão, embaixador e todos aqueles que adentrarem o nosso estudo hoje, né?
E nosso estudo é interativo, lembrando a vocês, né? Podem dar as suas opiniões, colocar os seus comentários, serão todos muito bem-vindos. Então, que nós possamos ter um bom estudo, né? Então, nesse capítulo, ela já falou ali, né, sobre a questão da saúde, o que promove essa saúde que deve ser de dentro para fora. Ela começa falando que o sofrimento, né, é uma via de redenção, pegando os pontos que ela já vem falando anteriormente, né? Mas a saúde deve ser para nós uma opção, né? Todos nós queremos ter saúde. Então, ela disse aí no anterior, deixa eu passar aqui para a gente relembrar. Ela disse aqui que a saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da lucidez mental. Olha só, lucidez mental, que é o que a gente mais prima, né, durante a nossa existência. Ter essa lucidez é tudo o que nós ansiamos, chegarmos a uma idade senil, mas com essa lucidez mental. Todos nós queremos isso, né? Mas o que move essa lucidez não são os componentes do corpo físico, simplesmente. É essa saúde integral que a gente vai trabalhando ao longo da vida, buscando a paz, a alegria interior, que é a alegria de viver, né? Então, ela diz que todos esses caminhos elegem atos corretos para a existência modeladora da ascensão, ou seja, promovem em nós, elegem em nós atos que sejam corretos, atos dignos, atos saudáveis, atos, ações, palavras, pensamentos corretos, né? Para que a nossa existência, ela fala existência modeladora da ascensão, ou seja, para que seja um modelo aí para nós ascendermos. Todos nós estamos fadados à ascensão espiritual, mas esse trabalho interior, esse trabalho da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos objetivos, é de cada um de nós, né? Então, diante disso, ela disse para nós que enquanto as criaturas não se convençam de realizar esse equilíbrio, buscando interiormente essa saúde, porque a saúde não é aquela que nós buscamos lá fora, não é isso? Então, essa saúde, esse equilíbrio, ela diz que a homeostase ideal entre o psiquismo e o corpo físico, o que é isso? A integralidade, né? A integração do perispírito e do corpo físico e do corpo espiritual. O perispírito é o nosso corpo espiritual, é o modelo organizador, né? É o MOB, que nós temos como fosse uma modelo mesmo, né? Uma chapa que copia tudo aquilo que está ali registrado nas nossas matrizes. Então, esse equilíbrio, essa homeostase entre o corpo físico e o corpo espiritual, ele é importantíssimo. Então, Joana vem falar para a gente. Enquanto nós não entendermos, o Lúcio colocou aqui, a definição de homeostase. Obrigada, Lúcio. Homeostase é a capacidade do organismo de manter um ambiente interno saudável, olha só, apesar das mudanças externas. Então, a gente vê, por exemplo, se nós olharmos o nosso corpo, essa homeostase está perfeitamente em funcionamento, mesmo durante o sono, né? Durante o sono, o organismo trabalha numa harmonia para promover um descanso físico, o bem-estar, a reposição das nossas forças, né? Então, essa homeostase, ela usa aqui esse termo entre o corpo físico e o corpo espiritual. É importantíssimo isso, porque vocês devem lembrar
lá no livro Missionários da Luz, que a gente está estudando, lá no capítulo 4, eu sempre cito isso porque é uma coisa importante. O Alexandre fala para o André Luiz, fala para aquela equipe, que as doenças, a origem das doenças, começam aonde? Na mente. A mente é responsável por todos esses registros, né, que vão atuar no nosso psiquismo. Então, ela precisa de estar em equilíbrio para que nós não desenvolvamos as doenças, porque começa na mente, né? Aquelas pessoas que vivem se queixando, falamos isso até no último estudo, né? As pessoas. Boa tarde, Edna Pereira Guimarães, de Salvador, Bahia, seja muito bem-vinda. Núcleo Teles de Menezes, olha que nome importante, né? Um dos primeiros espíritas aí a trazer a doutrina espírita para o Brasil, né? Então, seja muito bem-vindo. O nosso estudo é interativo, você pode fazer comentários quando quiser, ok? Então, continuando aqui, relembrando o estudo passado, né, para nós pegarmos aqui a conversa de hoje. Então, o que ela diz aqui? Que enquanto o homem não tem, a criatura, nós, né, não tenhamos esse entendimento, nós vamos nos debater nas malhas de qualquer tipo de sofrimento. Porque se nós vivemos em queixas, inconformações, em ressentimentos e emoções desequilibradas, nós estamos trabalhando para adquirir o quê? Doenças. E nós temos que trabalhar com o mesmo afinco para adquirir saúde, a saúde integral, né? Saúde corpo, mente e espírito. Então, ela vai dizer para nós que essas situações que surgem são advertências, porque elas nos advertem ao desvio da linha da harmonia. Então, quando surge alguma patologia, algum desequilíbrio nas nossas emoções, nós temos que olhar para dentro de nós, como é que está o nosso comportamento diante da vida, como é que nós estamos vivenciando determinadas experiências, as tristezas que nos chegam, né? Que fazem parte da vida, como é que nós estamos vivenciando essas situações. Então, são momentos que podemos estar nos desviando dessa linha de harmonia. Então, ela diz que ele se apresenta em forma de energia comprometida, esse desvio. O desvio se apresenta para nós em forma de energia comprometida, bloqueada, desequilibrada, facultando a instalação de doenças, de desares, de padecimentos de qualquer natureza. Olha só que advertência interessante e importante, né? Então, quando nós estamos num momento de grande agitação, de grande desequilíbrio, que não conseguimos fazer as nossas tarefas, executar as nossas, aquilo que está na nossa pauta, não dormimos direito, não nos alimentamos direito. Então, nós temos que olhar como nós estamos diante das nossas emoções, porque pode estar havendo um desequilíbrio. Então, tomarmos medidas urgentes para que novamente nós chegamos nessa linha de harmonia, que não é assim muito possível no nosso mundo de provas e expiações, porque vivemos numa turbulência, vivemos envolvidos em aflições, perturbações externas, mas nós podemos estar em paz. E essa paz é uma conquista, né? Já vou ler, Lina, o que você está colocando aí. Essa paz é uma conquista que nós temos que aprender a fazer, a conquistar, né? Porque a paz, ela não está lá fora de nós, ela está dentro de nós. E nós temos mecanismos, ferramentas
possíveis de desenvolver essa paz em nós, né? E isso que a Joana hoje vai falar. Então, vamos ver aqui o que a Alina está colocando, né? Ela diz que também devemos evitar o consumo de bebidas alcoólicas, drogas, principalmente, drogas até remédios, né, Lina? Porque tudo é droga, né? Manter a higiene pessoal, beber água. Atualmente, aqui no Rio de Janeiro, muita água, porque nós estamos enfrentando uma onda altíssima de calor, acredito que nos outros estados também, né? Mas aqui é o que nós temos mais assim conhecimento. E, e fazer acompanhamento médico, né? Sempre que for possível. É claro que isso aí são medidas assim necessárias para nós estarmos tratando o nosso corpo físico e o nosso psiquismo, né? Quais são as medidas que nós podemos estar trabalhando o nosso psiquismo? A oração, a meditação, né? Que é um tipo de oração mais aprofundada, uma boa leitura, né? Bons hábitos, desenvolver bons hábitos, ter coragem de olhar para dentro de nós e ver os nossos defeitos, aquilo que nós temos mais urgência em tratar, em educar, né? Por exemplo, quando nós somos suscetíveis a melindres, isso é uma desorganização harmônica do nosso interior, né? Porque cada momento que nós ficamos suscetíveis a esse melindre, ficamos chateados, guardamos aquela mágoa, aquele ressentimento, nós estamos desenvolvendo também patologias. Aliás, tem uma mensagem da Joana que fala que o ressentimento é um morbo moral, e nós já estudamos essa palavra aqui nesse livro, né? Que o morbo é aquilo que traz patologia, é uma doença ali instalada, como se fosse vamos dizer assim, um tumor que está ali para desencadear doenças, né? Então, o embaixador coloca aqui, né, o sono reparador também, né? Isso é muito importante. O sono, embora muitos acham que podem abusar, passar noites nas festas, né? Deixar de dormir o tempo necessário, é importante porque é durante o sono que se refaz todas as nossas energias. Então, quando a gente não dorme direito, no mínimo 8 horas, quando não é possível dormir 8 horas, pelo menos 6 horas, né, de sono, mas temos que ver também a qualidade desse sono, porque aí, quando nós dormimos, alimentamos mal, né, prejudica o sono. Então, isso vai repercutir lá no nosso dia seguinte, né? Como ele está colocando aqui, o embaixador. Acordamos azedo, acordamos mal-humorados, né? Não temos aquela disposição para enfrentar as nossas questões. Então, isso tudo promove em nós essas doenças. Mas, antes de nós temos que ver o lado físico e o lado espiritual, né? O lado da nossa saúde também orgânica, como é que nós estamos fazendo a nossa alimentação. Enfim, são pontos necessários aí para nós vermos. E entender o que Joana está dizendo aqui para nós, né? Que essas advertências vão de encontro a esse desvio da linha de harmonia, ou seja, quando nós estamos nesses patamares aí, nós estamos no desvio. E todo desvio é perigoso, né? Porque nesse desvio nós podem acontecer alguns acidentes, né? Alguns acidentes que poderiam ser evitados, né? Por exemplo, a falta de sono junto da alimentação desequilibrada e que não seja uma alimentação saudável, a falta de água, isso tudo compromete o quê? O organismo físico e vai trazer também consequências, né? Graves às vezes até. Então a gente precisa de estar atento. A Lina também coloca para nós que a prece e as medidas
de nós conectarmos com o Altíssimo, né, é as medidas, né, é o meio assim, mais seguro, né, Lina, de nós nos conectarmos aos bons amigos espirituais e possibilitar esse controle, né? O controle do estresse, o controle para a nossa harmonia. E o estresse, às vezes, está envolvido também nessa questão da falta de sono, da alimentação desregrada, tudo isso, uma coisa liga a outra. Então, uma engrenagem, sabendo que todos esses pontos interferem no nosso psiquismo, como Joana disse aqui anteriormente, né? Interfere no nosso equilíbrio, na homeostase ideal entre o psiquismo e o corpo físico. E aí nós nos debatemos diante dos sofrimentos, das doenças, das perturbações e de todas as coisas que nos acontecem, né? Certamente, diz ela, que as terapias convencionais ajudam na recuperação da saúde. É claro que ajudam, né? Na sua relativa manutenção. Todavia, somente os fatores internos, olha o que ela fala, que respondem pelo comportamento emocional e social, podem criar as condições permanentes de bem-estar, né? É o que a gente estava falando. Então, nós temos que estar vigilantes no nosso psiquismo, no nosso lado espiritual. Afinal, nós somos espíritos, não é? Nós não somos um corpo, nós somos um corpo onde o espírito está ali dirigindo, sendo responsável, pilotando essa nave, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos vai repercutir nesses fatores internos. Mas ela diz que só os fatores internos respondem pelo comportamento emocional. Então, se eu guardo mágoa, eu estou dentro de um fator aí responsável pelo comportamento emocional desequilibrado, muitas vezes, né? E social, porque nós vamos mostrar àqueles que estão ao nosso redor como estão essas emoções, né? À medida que a gente vai se socializando, vai convivendo, nós vamos nos mostrando como é que nós estamos, né? Tudo está interligado, né, Lina? Então, por exemplo, se nós somos uma pessoa agressiva, né? Onde tudo que se fala, a pessoa responde, a pessoa reage. Então, isso repercute de uma maneira muito forte no nosso emocional. E isso gera doenças, geram patologias, né? O Irmão X tem uma mensagem num desses livros, não sei se é Pontos e Contos, um desses livros dele, que ele fala, a mensagem chama A Ficha. Não sei se vocês conhecem. O Lúcio deve conhecer. E ele fala aqui: se guardo mágoas, me saturo dessas energias que acaba afetando a minha saúde. Isso mesmo. Então, nessa mensagem, a ficha, o irmão X conta o caso ali de um companheiro que vivia nessa linha de desequilíbrio, nesse desvio aí emocional, né? Então, tudo que ele fazia era aquele estresse, aquela coisa horrorosa, sempre estressado e gastando o seu fluido vital, olha só, o seu fluido vital nessas questões, né? Por exemplo, a pessoa agressiva, aquela pessoa que explode a todo momento, ela está gastando, né, esse fluido vital, essa energia que poderia ser uma energia salutar, mas ela está contaminada, ela está desequilibrada. Então, isso faz parte também. Um belo dia lá, ele desencarna e chega no mundo espiritual antes do tempo que estava previsto para ele viver, né? Para ele estar encarnado. Né? Então, ele desencarna antes do tempo. Resultado, é um autocídio. Né? Então, no momento que a gente
Isso, Lúcio. Lúcio hoje está assim, na ponta da língua, né, Lúcio? Obrigada. Contos e Apólogos, isso mesmo. A ficha. Eu acho que o nome dele era Saturnino. E aí, né, ele vai ficar muito decepcionado, porque ele desencarna com esse suicídio indireto e ele vai ter que ressarcir esse débito aí diante da lei. Então, esses movimentos bruscos, esses movimentos que agridem nosso psique, a nossa psique e que nos desequilibram emocionalmente a ponto de termos um infarto. Quantas pessoas têm um AVC diante de uma briga, de uma situação grave no trabalho, na rua, no trânsito, enfim? Elas nos trazem grandes consequências, né? Porque elas são entendidas como esse suicídio indireto, porque atinge a nossa energia vital, o nosso fluido vital, que está preparado para nos dar essa vida de acordo com aquilo que nós escolhemos fazer, né? Então, vamos lá. A Lina coloca que, segundo Emmanuel, nossa vida é estreita ao pensarmos que a saúde está atrelada ao equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Pois é. Para o plano espiritual, a saúde está calcada na perfeita harmonia da alma. Olha que interessante. Aonde está essa frase de Emmanuel, Lina? Depois coloca aqui para a gente, porque isso é um subsídio muito importante, né? Então, é isso mesmo. Nós temos a visão de que a nossa saúde está nos órgãos perfeitos. Nós podemos ter, aliás, a Organização Mundial de Saúde fala isso, né? Segundo o livro, o personagem é João Mateus, é isso? Então é isso, é o livro, a história que eu falei agora, né, Lúcia? Então, a saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela nos diz lá que a saúde ela não é a saúde do corpo, porque nós podemos estar sem doenças reconhecidas como enfermidades e não estarmos saudáveis, né? Porque se nós não tivermos esse equilíbrio, nós não estamos saudáveis. Então, essa colocação da Lina é muito interessante, muito verdadeira, porque nós precisamos de privar pela saúde, pela harmonia da alma, né? Então, os nossos desequilíbrios, eles favorecem as doenças. Daí a necessidade do autoconhecimento, do autodescobrimento, né? Que Joana nos fala sempre, e Allan Kardec nos lembra, né, lá na questão 919A, que nós precisamos, aliás, Santo Agostinho responde lá aquela questão 919, né, qual é o meio mais eficaz de nós chegarmos à perfeição? Ele diz que é o conhece-te a ti mesmo, que é uma frase de Sócrates, né? Que, aliás, nem é de Sócrates, estava lá no templo de Delfos, né? Uma tarja lá em cima, escrito, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates conversa com seus discípulos a respeito desse autoconhecimento. E Santo Agostinho lembra para nós. Então, é todo um trabalho de autoeducação moral, de olhar para dentro de nós, de termos cuidado com as nossas ações. Isso promove a saúde integral, né? Então, são esses fatores internos que nós temos que trabalhar e não só pensarmos na saúde do corpo, porque a saúde do corpo ela está conectada com a saúde do nosso corpo espiritual, que é o perispírito, quando ela falou aqui, né? Tem que haver uma harmonia para nós estarmos saudáveis. Então, ela continua dizendo que somente os fatores saudáveis, os fatores internos, desculpa, que respondem pelo comportamento emocional e social, podem criar para nós condições emocionais e social, né? Porque a gente interage, a gente convive com todos os que estão ao nosso redor, e podem criar condições desse bem-estar que Emmanuel fala, que Lina colocou aqui para nós.
erradicando as causas penosas, liberando, extraindo aquelas causas, tratando aquelas causas penosas, né? Proporcionando outras novas que compensarão aquelas. Então, por exemplo, a pessoa que tem o hábito da prece, a pessoa que tem o hábito da meditação, a meditação está provado, né, que ela age nos nossos neurônios, ela trabalha o nosso cérebro emocional, o nosso cérebro físico e certamente o nosso cérebro espiritual, que está ligado ao corpo espiritual, o cérebro físico é que o perispírito é toda a cópia dos nossos órgãos do nosso corpo físico, né? Então, lá está a harmonia, o equilíbrio. Já está provado isso, a gente vê aí nesses pequenos vídeos, entrevista de médicos dizendo sobre a prece, sobre a fé, né? E a Joana vai falar isso mais à frente. Então, são questões. O Lúcio está colocando aqui para nós, questão 95 do Consolador. Isso. Essas dicas de biográficas, sabe, Lina, são muito importantes, porque quando a gente vai fazer outro estudo, a gente já está ligado nessas referências. Né? Obrigada, Lúcio. Então, é preciso que nós estejamos atentos a essas condições de nós. Eu estava falando da meditação, né, da oração, da fé. São ações que estão comprovadas por estudo que fazem bem à nossa alma. Elas nos podem até atuar nessa condição de erradicar mesmo, como a Joana está falando aqui, causas, né, das nossas perturbações emocionais, né? Então, é claro que se elas não forem erradicadas, elas vão se transformar em doenças, mas podendo promover em nós, através desses mecanismos aí, um equilíbrio para nós, para a nossa alma, equilíbrio estrutural do ser. E aí ela vai agora começar a exemplificar Jesus, né? Que ela diz que Jesus sintetizou no amor a força poderosa para anular as causas infelizes do sofrimento e para a sua compensação pelo bem. O que Jesus fala para aqueles que buscam, né, ele nas suas perturbações, nos seus estágios emocionais? A gente lembra, por exemplo, aquela mulher, né, que foi ali, era entendida como uma mulher adúltera, taxada de mulher adúltera, né? Ela certamente tinha cometido algum delito, e a lei mosaica dizia que devia de ser apedrejada. Isso estava lá na lei, né? E aí Jesus fala para ela, né, coloca ali, escreve na areia alguns adjetivos, alguns predicados que na consciência daqueles homens repercutiu. Então, eles foram afastando daquele momento ali, e no final Jesus diz para ela: vá e não tornes a pecar, né? Porque ele pergunta: onde estão aqueles que te acusaram? Né? E Jesus, ele viu que eles tinham afastado, né? E fala para ela: vai, não tornes a pecar. Jesus, nessa hora, ele usou do amor, porque a dona Amélia Rodrigues, vai comentar essa história depois, né? Em vários livros, ela tem comentários sobre essa lição, mas ela vai nos contar o desfecho dessa lição. Então, essa mulher, depois daquela situação ali, ela muda de vida, ela vai servir lá na Casa do Caminho, né, onde existiam aquelas casas onde recolhia, atendia aquelas pessoas que passavam ali com feridas, com
trazendo alguma moléstia, e isso era muito comum naquela época. Então, ela vai ser uma daquelas mulheres ali. E é uma situação de amor, né? Porque só o amor faz com que uma pessoa mude de vida. Ela entendeu essa necessidade. Então, essa lição, para mim, ela é muito significativa, porque ela realmente ouve a palavra de Jesus e vai ter uma vida diferente, né? E aí ela diz, Allan Kardec, por meio da observância das lições do Evangelho e das diretrizes propostas pelos espíritos superiores, aludindo a Jesus, apresentou a caridade como sendo a via real para a salvação, a aquisição da saúde integral. Quando a gente pensa aqui em caridade, alguns de nós podemos pensar assim, mas caridade é dar as coisas para as pessoas, é ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Mas Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o sentido da verdadeira caridade sob o olhar de Jesus, né? Está lá na questão 886, vocês conhecem e devem se lembrar. Então, a resposta dessa questão traz 3 virtudes aí, né? Interessantes, que vem definir para nós caridade. Então, o que é caridade? É a benevolência para com todos, é a indulgência para com as imperfeições alheias, e é o perdão. Olha aí, perdão dos ressentimentos, das mágoas, né? Então, quando nós somos benevolentes com as pessoas, somos atenciosos, somos gentis, somos, enfim, atitudes de gentileza, de os pequenos gestos que nós podemos fazer, né? Nós estamos fazendo caridade. Quando nós somos indulgentes com aquele que erra, sabendo que ele erra, mas que nós também erramos, e que ele está aprendendo, ele está no aprendizado, né? Ou então, ao invés de condenar, de criticar, né? Nós estamos fazendo caridade. E quando nós não guardamos esse lixo moral dentro de nós, na expressão de Joana também, que ela fala, né, que os ressentimentos, a mágoa, tudo isso é lixo moral que nós guardamos dentro de nós. Então, a gente vai trabalhando a caridade para com aqueles que convivem conosco. E esse tipo de atitude, essas ações, elas são aquisições para essa saúde mental, integral aí, né? Lembrando que a caridade, ela exige de nós uma constante observação, um constante aprimoramento, porque nós não podemos ser caridosos se nós não tivermos nesse cuidado com os nossos comportamentos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, né? Então, a caridade atua em muitos campos da nossa educação moral, né? E ela vai falar agora, olha, a caridade que é o amor na sua expressão mais elevada. Boa tarde, Ana Paula, seja bem-vinda. Também de BH, Minas Gerais, muito bem. E aí ela diz, né, que o amor, a caridade é o amor na sua expressão mais elevada. Claro, quando nós somos benevolentes, entendendo pelo lado da questão 886 do Livro dos Espíritos, é perfeito o entendimento, porque quando nós somos benevolentes, quando nós somos indulgentes, quando nós perdoamos o nosso próximo e até o nosso inimigo, que, de certa forma, todos nós temos inimigos, mesmo que nós não sabemos, né? Nós temos inimigos, temos aqueles que ainda não entenderam que nós mudamos, que nós estamos no outro objetivo, no outro propósito. Então, a caridade, que é esse amor na sua mais elevada expressão, ela diz que para ser real exige a iluminação de quem o pratica.
facultando-lhe ao mesmo tempo um constante aprimoramento de propósitos que induzem a abnegação e a vitória sobre as tendências primitivas que permanecem dominadoras. É isso que nós estávamos falando, porque quando nós estamos atentos à caridade, a praticar esse BIP, né, nós estamos nos corrigindo, nós estamos nos aprimorando, nós estamos assim buscando cada dia estarmos melhor. Boa tarde, Soyama. Soyama Kamal Vidal, de Umuarama, Paraná. Seja muito bem-vinda. E lembrando aí para esses que estão chegando agora, que o nosso estudo é interativo, viu? A gente pode colocar aqui os comentários, como os companheiros estão fazendo. A Lina diz para nós que a caridade é um ato de amor puro e sincero. Creio que ela está enraizada em nós, porém deve ser bem cuidada desde a nossa mais tenra idade para se desenvolver cumprindo seus objetivos. Pois é, eu concordo com você, porque a caridade é esse amor que vai desabrochando no nosso interior. Todos nós temos a semente do amor, né? Está dito lá no Evangelho, no capítulo 11, quando Kardec estuda a lei de amor. Bem-vinda, Elizabeth, também de Recife, Pernambuco. Nossa, nós estamos hoje indo longe a nossa transmissão. Vários estados aí presentes. Sejam muito bem-vindos. E aí, conforme a Lina está colocando aqui para nós, né? O amor ele está em nós, Deus nos dotou dessas sementes divinas que estão em germe dentro de nós. E nós precisamos, como a Lina disse, né? Cuidar dessas sementes, desabrochar essas sementes. Então, quando nós estamos fazendo os pequenos gestos de amor, sendo atenciosos, sendo gentis com as pessoas, principalmente aqueles mais velhos, né, que às vezes repetem várias vezes a mesma coisa, e a gente tem aquela paciência, aquela tolerância, isso tudo são gestos de bondade. E nós estamos criando esse, como é que fala, um ambiente propício para desenvolvermos essas virtudes que estão dentro de nós, como bem lembrou a Lina aqui, né? Estão dentro de nós, esperando uma oportunidade de desabrochar. Agora, um ponto interessante que a Lina colocou aqui, sobre a questão que ela deve ser desenvolvida desde a mais tenra idade, ou seja, devemos ensinar às nossas crianças esses gestos, né? De bondade, de tolerância, de gentileza, de atenção com os mais velhos, colocando a criança ali situada nessa energia de bondade, nessa captação de dons, né? Para que ela externe entre os amiguinhos, hoje em dia as crianças estão muito ávidos, muito cheios de conhecimento, estão encarnando espíritos cada vez mais evoluídos, mas elas precisam dessa orientação desde pequenos, né? Sabendo que nós precisamos aprender a viver em comunidade, em solidariedade, um ambiente fraterno. Então, isso tudo deve ser repassado, sim, desde pequeno nas nossas crianças. Então, voltando aqui para a Joana, ela ainda continua dizendo agora sobre a caridade, né? Que pelo seu extraordinário conteúdo emocional, a caridade dulcifica, olha só, dulcifica o coração, dulcifica os nossos sentimentos, né? Daquele que pratica, que abençoa, aquele que recebe, abençoa, né? Aquilo que está recebendo. Então, é muito bom a gente saber que nós estamos fazendo bem a alguém. E, às vezes, uma atitude de bondade, de atenção, de solicitude com alguém, essa pessoa fica eternamente grato, porque todos nós gostamos de ser tratados com amor, né?
Então, a Joana diz que isso dignifica o ser, dignifica cada um de nós, dignifica a quem recebe, a quem faz, promove aquela pessoa moralmente, ajudando a superar as suas dificuldades. Quantas pessoas a gente vê, né, no nosso dia a dia, na nossa convivência, às vezes amigos mesmo, que têm uma vida difícil, com algumas aflições, com algumas injunções ali reencarnatórias que a gente sabe que são aquelas marcas que nós trazemos das existências passadas e que precisamos de rever agora, mas são atenciosas, são felizes, têm sempre algo para dar, tem sempre algo para dar de si mesmo, né? Porque a melhor coisa é nós darmos de nós mesmos, darmos a nossa palavra, darmos a nossa atenção. Então, é isso, né? Nós precisamos de estar atentos. E ela ainda diz: por isso, verdadeiramente, a sua é uma ação de profundidade. Quer dizer, a pessoa que age com caridade, a pessoa benevolente, a pessoa indulgente, a pessoa que consegue perdoar as coisas que acontecem na sua existência, elas têm uma condição maior de superar as dificuldades, né? Mesmo que elas sejam, às vezes, um pouco mais difíceis, né? Então, Joana diz isso. Exige requisitos especiais adquiridos pelo esforço de constante aprimoramento espiritual. Então, isso faz parte do nosso aprimoramento, né? Então, as nossas ações de bondade, as nossas atitudes de bondade, se elas são verdadeiras em nós, elas nos ajudam, né, a nos estarmos nos aprimorando espiritualmente nesse esforço constante. Soraya diz que alguma coisa aqui que eu não. Bom, enfim, acho que é o nome, né, que se pronunciava de maneira diferente. Não sei se eu pronunciei errado. É Soraya, né? Muito bem. Lina coloca: a caridade é um verdadeiro mel que dulcifica sem prejudicar. Dulcifica os nossos corações. E nós estamos numa situação tão difícil. A Lina antes promove a saúde espiritual. A Lina colocou anteriormente aqui, né, que o mundo está cada vez mais desafiador. Temos que estar sempre preparados para não nos afetarmos e cairmos no desequilíbrio da harmonia. Puxa vida, nós vivemos dias conturbados, né? As pessoas estão agitadas, ansiosas. A ansiedade gera uma série de questões, né? Que levam ao desequilíbrio. Então, essa desarmonia, ela nos afeta e nós precisamos de ter um contrabalanço aí para nós ficarmos fortes. Então, somente esse preparo, esse olhar para dentro de nós, essa busca de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos, de não nos deixarmos contagiar pelas coisas externas, né? Nós precisamos de estar atentos. Então, é muito importante essa atenção. Muito bem. Então, vamos mais um pouquinho aqui. Então, ela agora vai citar Buda, né, com seus 8 passos de vida reta, né, que ele vai trazer para nós. Ela diz uma via de salvação. Ele recomendava essa via de salvação para nós não cairmos nos desvios, né, nos desvios das enfermidades, no desvio do desequilíbrio. Então, a Joana vai trazer, aliás, ela, ao longo desse livro, ela comenta alguns pontos importantes do budismo, né? Que é a doutrina trazida por Buda. Então, agora ela vai estar nos explicando esses 8 passos que são indispensáveis para a nossa iluminação, pelo amor
e a plenitude pela felicidade. Então, se nós quisermos exercitar o amor, vamos agora estar atentos ao que Joana vai nos falar, né? Através de Buda. Então, ela diz que a criatura humana sempre crê até naquilo que nega. O seu ato de negar é uma força de crer, que defende com entusiasmo e vigor. A negação, por isso, é um tipo de afirmação, demonstrando a crença natural ou a racional em torno da sua convicção. Essa questão da negação, ela está presente em várias coisas, né? Por exemplo, tem muitos que negam Deus, negam a existência de Deus, mas no fundo, no seu íntimo, na sua alma, na sua consciência, ele tem noção de que Deus existe. Simplesmente ele nega porque é uma força, como ela diz aqui, para ele lá no seu interior crer, tanto que as pessoas usam certas frases, né? Se Deus me ajudar, vá com Deus, né? Que Deus te abençoe. Tudo isso são atitudes de quem, mesmo não crendo nesse Deus, cada um crer de uma forma, mas que ele está íncito em nós, né? Demonstrando a crença natural ou racional em torno da sua convicção. E ela ainda vai nos levar a gente a entender um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde, Fausto Rocha, Recife, Pernambuco. Seja muito bem-vindo. Então, ela diz aqui que crer retamente é um dos passos, o primeiro passo. Porém, o que é crer retamente? É direcionar o pensamento de forma positiva, de forma edificante, firmando naqueles propósitos saudáveis que nós queremos obter, que favorecem a realização excelente dos postulados nos quais se crê. Então, esse crer retamente, ele é muito positivo quando nós afirmamos algo, quando nós queremos obter algo, né? Quando nós estamos à frente de um grande desafio. Então, se eu creio que retamente que eu vou alcançar, que eu vou conquistar, porque não estou sozinho, né? Que nesse momento eu estou afirmando e firmando os propósitos saudáveis para que aquilo aconteça. Então, faz parte aí da questão da fé que a gente estava falando, né? A fé, ela vem desse crer, desse confiar. Ela está dentro dessa questão, né? Então, se nós temos fé, e aí a gente lembra daquela mulher adúltera, né? Que busca Jesus e que ela consegue a sua cura ali, né? Está relatado lá nos evangelhos, ela consegue a cura através simplesmente do toque na túnica de Jesus. Então, isso é uma confiança, é crer. Ela realmente direcionou o pensamento de forma positiva, de forma edificante, firmou ali no que ela queria obter e ela conseguiu a sua cura, né? E Jesus disse: de mim saiu uma virtude, ou seja, sentir sair fluidos, né? Jesus sentiu fluidos sair, ser levado em favor daquela companheira. Então, crer retamente é uma situação que nós devemos entender para, né? Então, ela diz: essa é uma crença estimuladora que enriquece de beleza e aciona os mecanismos da vida, alterando profundamente o comportamento para melhor e propondo uma vivência pautada na força da crença. Vocês já imaginaram viver sem fé, né? Então, a fé, ela nos dá coragem, ela nos dá posicionamento diante dos desafios, né? Então, é a fé que nos leva a nos conduzir dessa forma. É o exemplo daquela mulher, né? A Lina coloca: a fé nos dá um bom ânimo, crer nos dá muita paz, viver sem fé
Não é isso aí. Viver sem fé deve ser uma coisa muito vazia, porque a pessoa que não crê em nada, né, que não tem confiança em Deus, que não tem nada para se apegar naquele momento difícil, ele fica vulnerável. E a fé ela não está ligada a nenhuma crença no sentido de religião. É uma questão de religiosidade. Nós podemos trazer essa fé dentro de nós, essa convicção, esse crer retamente, essa confiança, sem necessariamente sermos espíritas, protestantes, católicos, mas nós temos essa fé. E essa fé ela desenvolve à medida que nós confiamos, à medida que nós temos essa certeza, né? Então, Joana, a gente vai parar por aqui. Vamos então. Aliás, dá para ir mais um, né, Lúcia? Acho que sim. Então, a gente tem que ter esse estímulo, né? Que essa fé é um estímulo que nos enriquece. E aí ela diz assim: diante de todos os enfermos que o buscaram, aqueles que buscaram Jesus, Jesus era peremptório quanto ao todo paciente, todo aquele que era ali naquele momento estava como paciente, né? Crer nele e na recuperação da saúde. Tanto que ele perguntava, né? O que queres que eu te faça? Né? E aquele leproso disse, né? Ser curado, Senhor. E Jesus não tinha interesse em curar corpos, ele tinha interesse em curar almas, em trazer essa saúde espiritual aí para dentro de cada um daqueles que o buscavam. Era isso que Jesus fazia, o desejo, o objetivo dele. Não era curar corpos, como a gente já viu aqui, que a saúde não está no corpo físico, a saúde está no todo, né? Corpo, mente e espírito. E aí Jesus dizia, ele era ali muito, muito radical nisso, né? O que queres que eu te faça? Então, quando a Joana diz, a sua resposta positiva criava a reação orgânica favorável. Então, quando aquele falava ser curado, Senhor, criava uma resposta positiva favorável à movimentação daquela energia bloqueada que estava ali naquele companheiro, sendo trocada, né, ali pelos condicionamentos doentios e sendo tratada aquelas sequelas kármicas, né, que propiciava todos aqueles distúrbios degenerativos na área do corpo, da mente e da emoção. Então, era todo um contexto, mente, corpo e espírito. Então, é isso que Jesus fazia. E ele fala mesmo, fala para Pedro, né, que o objetivo dele não era curar corpos, mas era curar almas. Porque tudo, mais uma vez, a gente vê, né, que começa na nossa alma. Nós precisamos de ter a nossa alma saudável, a nossa alma em condições equilibradas, né, emocionalmente e espiritualmente. É isso aí, Lina. O vazio existencial não existem para aqueles que creem. Quando nós temos fé, nós podemos até ter momentos assim, diante dos desafios, ter momentos onde a gente fica um pouco baqueado, um pouco para baixo, mas logo a gente recupera, porque a gente sabe que não estamos sozinhos. A gente faz uma prece, a gente sente ali a energia sendo trabalhada, o coração sendo aquecido, e a gente consegue caminhar diante de grandes desafios, de grandes testemunhos, nós conseguimos caminhar com passos seguros, né? E aí nós vamos parar aqui nesse slide, né? E vamos, então, agradecer a todos que fizeram aí os comentários, muitas pessoas chegando, sejam esses que estão de primeira vez, sejam todos bem-vindos. Retornem aos domingos às 16h30, e todos os dias nós temos estudos no nosso canal, estudos ao vivo, aonde vocês podem ir lá também pegar na própria playlist outros estudos, escolher ali o que querem assistir, né? Está tudo lá guardadinho lá. E sejam bem-vindos e retornem outras vezes quando quiserem, né? Então, nós vamos nos despedindo, fazendo a nossa prece de agradecimento, agradecendo aí a Jesus,
aos espíritos que atuam nesse trabalho de divulgação na internet, os falangeiros do nosso patrono Caibar Schutel, todos esses espíritos amorosos que nos dão essa oportunidade de aprendizado, que todos nós sejamos bafejados por essa bondade, esse amor que nos envolve, essas vibrações de paz e de luz, que possamos ter uma tarde de domingo maravilhosa, um resto de dia bem proveitoso. Fica conosco, Jesus, envolva todos nós que estamos aqui, aqueles que estarão futuramente, se conosco, e agradecemos imensamente a oportunidade. Que assim possa ser. Graças a Deus, obrigada mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui, nos ajudando a fazer o estudo. Foi muito bom, Lina, a sua colaboração, e todos os outros que estiveram aqui. Muito obrigada pela presença. E que possamos estar aqui em outras oportunidades, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um abraço em cada um e até mais, se Deus quiser. O Espiritismo surgiu como uma ciência de investigação das relações do mundo espiritual com o mundo material. Allan Kardec, o sábio mestre lionês, se utilizou das luzes do seu tempo para iluminar o mundo invisível e aclarar uma realidade nova. Não mais véus e mistérios, sobrenatural e nada, mas uma perpétua continuidade entre os dois mundos. Pesquisando a mediunidade com lógica e razão, Allan Kardec pavimentou uma estrada segura entre o além-túmulo e o plano físico, demonstrando que o espírito triunfa sobre a morte e que céu e inferno são apenas estados de consciência. É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Invisível, Ciência Investigativa como Instrumento Ético, no 6º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.